Como vai? Espero que tudo esteja bem e em paz contigo. Hoje eu gostaria de trazer uma ideia para que a gente possa dar sequência a esse vídeo. É a importância de um documento histórico. O que é um documento histórico? E a importância desses documentos, que não são só os documentos escritos, existem vários tipos de documentos, e para ser identificado como um documento histórico, está na sua capacidade de nos fornecer informações sobre o contexto em que foi produzido, refletindo as ideias, os valores, as práticas, a realidade de uma época. No entanto, é essencial analisá-lo de forma crítica, considerando quem o produziu, com qual intenção este documento foi produzido e para qual público ele foi produzido. Eu falo isso de início porque gostaria de trazer um documento muito importante para ver aqui com vocês, que é um documento de um vereador da Câmara de Aracati no ano de 1795, finais do século XVIII. E note que em 1795, portanto, foram 2 anos após o fim da grande seca acontecida no nosso estado, no estado do Ceará, seca de 1790 a 1793. Então, eu passo a ler junto com vocês, que vai aparecer na tela, este documento. Como é um documento breve, vai dar para a gente vê-lo com tranquilidade. Registro de memória dos principais estabelecimentos, fatos e casos raros acontecidos nesta vila da Santa Cruz do Aracati, feita segundo a ordem de Sua Majestade, de 27 de julho de 1782, pelo vereador Manuel Esteves d'Almeida, desde a fundação da dita vila até o ano presente. O rei deste período, de 1782, era o rei Dom José I de Portugal. E ele inicia a sua correspondência oficial atendendo a esse pedido real e enviando essa correspondência à realeza na metrópole portuguesa com o seguinte teor: foi edificada esta vila no ano de 1748 pelo doutor ouvidor-geral desta comarca do Ceará Grande, Manuel José de Faria, no lugar do Aracati, que por haver nele uma cruz se denominou Vila da Santa Cruz do Aracati, com meia légua em quadro de termo, tendo sido esta de Matias Ferreira da Costa, e até hoje se conserva com o mesmo termo, com o mesmo tamanho, com grande mágoa dos moradores dela, rodeado da jurisdição da vila de Aquirás, e suposto que a diligências dos mesmos fosse conferida maior extensão do termo, contudo, por representação da sobredita Câmara do Aquirás, lhe foi frustrada e não demarcada. A comarca de Aracati gostaria de ter uma extensão maior de seu poder de decisão, que se restringia à Câmara de Aquirás, assim como também os outros municípios do Vale do Jaguaribe, da Ribeira do Jaguaribe, aqui da nossa região. Prosseguindo, antes da edificação da vila, se costumava fabricar carnes secas,
E chegou a este ramo de negócio a tal auge que fabricavam anualmente 20 a 25 mil bois. Depois de edificada a vila, cresceu o comércio de sorte que se constitui hoje a mais populosa de toda a comarca do Ceará, não só pelos seus belos edifícios nela levantados, senão pelos seus habitantes, pela maior parte civis e ricos, que costumavam conduzir para ela bastantes fazendas, recursos e outros gêneros de negociação, que orçavam em todos os anos em 400 mil cruzados. Entre os comerciantes desta vila, para que ela comerciavam, tanto com fazendas como com a fábrica de carnes secas, se enumeravam o capitão Mó, João Pinto Martins e seu irmão Bernardo Pinto Martins, os quais, para a fábrica das carnes, tinham bastante escravatura, e entre ela um preto de nome Francisco, o qual era casado e, porque uma noite tivera ciúme de sua mulher, fizera a maior destruição, obrando um caso muito horroroso, porque se avançara a mulher, também escrava do mesmo, e com 2 facadas a matara, a cujas vozes acudira o senhor da mesma, Bernardo Pinto Martins, citado acima, em quem o dito negro cravou a faca, de que passados alguns dias morreu, e entrando pela porta, subindo a escada, esfaqueara um sobrinho do dito senhor, e matara uma índia pequena. Espalhando-se esta notícia, acudiram os moradores da vila e, vendo-se o dito negro cercado de bastantes homens, como desesperado, meteu a faca em seu próprio corpo, de sorte que lhe fez um horroroso talho em cima do umbigo, que logo saltaram os intestinos fora, e não satisfeito com este mal, passara a faca à goela, ao pescoço, cortando-a, de que morrera no ano de 1787. Não deixa esta vila de padecer alguns incômodos em alguns anos, pois está situada nas margens do rio Jaguaribe, com enchentes do sobredito rio, que a tem alagado com as suas cheias. Algumas vezes, porém, e no ano de 1789, foi tão extraordinária que cresceram as águas nela em toda sua circunvizinhança, à altura de 8, 10 e 12 palmos, conforme a altura, o baixio do lugar. No ano de 1790, principiou, além de outras mais moderadas, uma seca tão terrível e rigorosa que durou o espaço de 4 anos. Porém, no ano de 1791 e 1792, mais excessiva, de tal sorte que derrubou, destruiu e matou quase todos os gados dos sertões desta comarca, e por isso veio a perder aquele ramo de comércio das fábricas de carne seca. Desde o ano de 1793 exclusivo, porque no ano de 1794 já não houve gado que se matar, e pereceriam todos, se da capitania do Piauí não socorressem aos dos sertões desta comarca com seus gados, cujo domínio se espera ser reparado em razão
de já ir de agora havendo gados com que se poderá continuar a referida fábrica das carnes secas. Além deste ramo de comércio da fábrica das carnes, havia outros mais, com que se fazia grandioso negócio, como sejam couros de boi, salgados, vaquetas, couros de cabra e pelicas brancas, que se costumavam fabricar nos sertões e nesta vila, cujos gêneros orçavam em cada ano de 25 a 30 mil couros salgados, de 50 a 60 mil meios de sola e vaquetas. Vaquetas é um couro curtido de uma forma mais especial para que aquele couro servisse para a fabricação de calçados, geralmente para exportação. Couros de cabra e pelicas brancas, de 30 a 35 mil couros de cabras e 2 a 3 mil pelicas. É suposto que antes da seca grande já se plantasse algodões, contudo, depois da seca, perdido o gado, foi tal a plantagem do dito gênero que no presente ano chegará a sua exportação a 19 ou 18 mil arrobas, de sorte que se vai restaurante a perda dos gados, e aumentando-se este gênero de comércio cada vez mais, sendo este conduzido em sumacas, em veleiros, barcos de médio porte que faziam o itinerário entre Aracati e Recife com essas mercadorias, conduzido em sumacas para a praça de Pernambuco. No ano de 1791, com as secas referidas, foi crescendo a falta de alimentos necessários que se puseram estes no maior extremo de necessidade que se pode considerar, de forma que, sendo o preço da farinha de pão a 1.000 réis, desta sorte saíram os habitantes dos sertões de suas moradas, deixando os seus bens, a procurar recursos da vida, e no caminho encontravam a morte pela fome em que laborava o tempo, de sorte que se comiam bichos e tais que nunca fora mantimento humano, como seja corvos, carcarás, cobras, ratos, couros de boi, raízes de ervas, como fossem o xique-xique, mandacaru, mandioca brava, etc. Porém, nesta vila, foi sempre a fome mais moderada do que nos sertões, no qual se refugiou muita gente, e nenhuma pessoa morreu de fome, porque por mar lhe vinha socorro, já da Bahia, já de Pernambuco e já do Maranhão. Foram os estados que acudiram, que socorreram o estado do Ceará durante esse período de extrema calamidade. E além destes males, sobreveio outro maior, porque laborando as necessidades e a fome, no ano de 1793 foi tal a epidemia das bexigas que quase consome todos estes povos, de sorte que houve dia que se enterravam 8 e 9 pessoas, chegando o número de mortos a 600. No ano de 1794, suposto que faltasse o comércio das carnes secas, como Deus se quis lembrar de seu povo, dando-lhe um bom inverno, o que repetiu no presente ano, se vai pondo este continente em melhor figura do que nos anos proximamente passados,
de sorte que se espera o melhoramento do comércio antigo desta vila. Vila da Santa Cruz do Aracati, 30 de dezembro de 1795. Manuel Esteves de Almeida, vereador da Câmara da Vila do Aracati. Aqui nós podemos observar os pontos que o vereador de então julgou os mais importantes para transmitir à corte portuguesa, para passar esse panorama de como estavam caminhando as coisas nessa região, nesse continente, no linguajar dito pelo vereador, no linguajar da época. Então fica esse quadro desse período em que é explícito este momento da nossa história. Vou ficando por aqui e um grande abraço a todos.